Grande abraço, amigos e irmãos. Estamos retornando em mais uma atividade de atendimento fraterno, através dos diálogos do livro Renovando Atitudes, com o tema de hoje que será grau de sensibilidade. Lembro a todos que o autor do livro, Hamed, responsável por este livro, trabalha ou dialoga assuntos relacionados à mente ou formas dialógicas no âmbito da psicologia. E uma das frases bem interessantes utilizadas por ele é que nós não sentimos errados, mas sim interpretamos errado. E as formas de interpretação deste capítulo trazem, certo, de forma notória, suas reflexões e seus pontos de partida para trazer a cada um de nós uma lucidez. O médium que psicografa o livro é Francisco do Espírito Santo Neto, responsável também por muitas obras de Hamed, por psicografar elas, entre elas As Dores da Alma e Os Prazeres da Alma, livros que eu recomendo. E o grau de sensibilidade. Sempre, cada capítulo do livro Renovar Atitudes se interliga com o Evangelho, segundo o Espiritismo. E o capítulo 17, item 4, diz que homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, aprendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. E essa sensibilidade de receber e seguir o chamado. A sensibilidade, em termos gerais, para alguns, nem todos têm. E de acordo com a nossa evolução, a gente vai tentando se adequar e receber o chamado, refletindo tal posicionamento. Ele diz aqui a respeito deste tópico. São homens sensíveis todos aqueles que aprenderam a focalizar intensamente a essência das coisas. Entender a essência, a natureza, é algo que merece reflexão, meditação, entendimento, se colocar no lugar do outro e muitos outros quesitos bem importantes. Sabem sintetizar e observar, sem julgamentos prévios, as ocorrências e assuntos, examinando-os como eles se apresentam realmente, com uma lucidez e discernimento cada vez maiores. No mundo de hoje, julgamentos faz parte de muitos de nós. O fator indulgência é algo que ainda muito nos falta. E a gente precisa refletir muito tais posicionamentos para termos uma lucidez e um discernimento necessário para a nossa evolução. E essa sensibilidade é um patrimônio do espírito, como o Hamed diz aqui, quando ele atinge um grau de percepção e detecção proveniente no ângulo dos fatos, certo? E essa sensibilidade, faculdade esta alicerçada no senso da realidade, nos traz novas ideias. Por isso que a gente tem que captar, analisar de forma sutil, com eficiência e exatidão. Não ter a capacidade de julgar, criticar, atrapalhar e ao mesmo tempo trazer à tona pontos que merecem discussões desnecessárias quando a gente faz determinados julgamentos. Hoje, esta sensibilidade, do ponto de vista bem reflexivo, nos aponta a liberdade de respeitar o ponto do outro, o livre-arbítrio do outro, o posicionamento do outro, e cada qual tem seu modus operandi ou sua evolução. Muitas vezes nós precisamos também nos autoaperfeiçoar. Hoje, no Evangelho pela Manhã, quando eu
fazer, antes do Evangelho me veio um chamado para a leitura, uma leitura edificante. Leituras edificantes, o Evangelho não lá em si só, eles trazem, certo? Esses dois pontos eles trazem algo que nos direciona a um aperfeiçoamento, certo? E Hamed diz aqui que há criaturas, porém, que se apegam somente aos fenômenos e manifestações espetaculares do mundo espiritual. Eu conheço muitas pessoas, médiuns, né, que às vezes não têm uma sensibilidade para se colocar no lugar do outro, não têm uma sensibilidade de entender o outro. E só pelo fato de ser médium, criticam, julgam, às vezes têm esse dom e não veem realmente a real essência do Evangelho de Jesus Cristo. Conheço muitos grandes pessoas que têm grandes conhecimentos, mas aplicam tais conhecimentos a criticar, a julgar, a maltratar em forma de palavra, de pensamento, de olhar, certo? O outro. E antes de a gente fazer isso, o ideal é que a gente volte tudo para nós. Antes de qualquer julgamento, se avalie. Avalie sua fala, avalie seu posicionamento, avalie a sua conduta. Antes de apontar erros ao outro. Eles aqui a questão de imaturidade e ser insensível, algo que é bem notório também, bem perceptível, né? Pois não compreende as consequências éticas existentes de trás né, dessas mesmas manifestações. Não percebe horizontes ilimitados que se descortinam em razão da crença na imortalidade das almas. Não foram tocados no coração pelo sentimento que o universo é o lar e é o abrigo, né? De todos nós estamos aqui nesse espaço, nesse mundo, nesse planeta, em Gaia, como viajantes nessa embarcação da vida. E a gente realmente tem que dar as mãos, não empurrar o outro para o mar, para o oceano, tendo a certeza que eu sou o detentor do saber, ou eu sou, certo, o mais importante. E, por não possuírem a parte essencial, não tomam consciência do fato que existir é participar de uma constante e eterna renovação que impulsiona as criaturas ao aperfeiçoamento, certo? Eu muitas vezes tento me aprimorar nesse quesito. Nós precisamos ter lucidez, precisamos ter entendimento e precisamos nos renovar. Tudo que lhe é dado, lhe será cobrado. E ao tempo de começar a crescer, transformar e recomeçar no eterno reciclar de experiências. E vamos tentar permutar essas energias ruins que às vezes estão em nós. Vamos reflorescer, né? Vou florescer as nossas ideias através do Evangelho de Jesus, que o amor seja a real condição, o real caminho e o real aprendizado. E essa maturidade. Ele pontua como religiosos ao fim dessa frase, mas o que ele diz aqui? Todavia, aqueles cujo nível de maturidade foi desenvolvido se diferenciam dos outros, porque focalizam com seus sentidos acurados as profundezas das coisas e, em muitas ocasiões, conseguem até perceber que certas ciências são muito mais espiritualistas do que determinadas crenças ou cultos religiosos. Nós, quando falamos em religião, a palavra religião é religar, integrar. A gente sempre fala isso, a gente dialoga. Mas muitos o utilizam para dominar, certo? E não é bem assim. Esse nível de maturidade, a gente parte do princípio espiritualista, em que uma pessoa que não tem uma religião também faz parte da nossa vida. E que às vezes tem pessoas que não têm religião que são mais amorosas do que nós. Muito mais amorosas do que nós. Eu conheço muitos ateus
que dão exemplos assim inimagináveis. Há muito religioso, há muito palestrante, principalmente muito palestrante espírita, muito palestrante católico, muito palestrante evangélico. Demais com isso. Mas as pessoas às vezes não refletem, não têm maturidade para entender tais posicionamentos. Porque no mundo a gente tem que ter uma fraternidade, certo? E as ciências, né, há que transcendem a vida física pelo somatório de bases universalistas. Observam e interagir das relações entre os seres vivos e o meio ambiente, uma associação harmônica de ordem divina e de cunho fraternalista. Eu observando esse parágrafo do texto de Hamed, eu percebo uma conduta de muitas pessoas que, pela ordem divina, um âmbito fraternal, não só com a humanidade, mas com o reino vegetal, o reino animal, nos dão um exemplo assim fantástico, certo? Tem uma pessoa que, se eu falar que o nome dela pode gerar um desconforto para alguns, mas eu vou citar, não sei como é que vai ser o grau de maturidade, quem for ouvir ou quem não vai, que é a Greta, uma jovem adolescente que há muito tempo ela luta pelo meio ambiente do planeta Terra. E essa jovem, ela busca uma fraternidade, mas tem pessoas que detestam essa jovem. Não querem nem ouvir o nome dessa menina. E o que é que ela defende? O meio ambiente, as florestas, o reino animal, o reino vegetal, o reino nominal. Ela defende a união, o respeito, uma nova ordem no qual a gente não mate tanto, não maltrate tanto, não destrua tanto. Porque cada vez que a gente fizer isso, mais epidemias, mais dor e sofrimento relacionado à seca, a invernos tortuosos, a doenças como esse Covid-19 que está avassalando a humanidade, aparece entre nós. Por outro lado, certas religiões deixam muito a desejar quanto ao sentimento de fraternidade, prometem recompensas imediatistas e ficam presas a dogmas materialistas de infabilidade e autoritarismo. Muitas religiões às vezes adoram pegar pessoas que estão em extremo sofrimento e, a meu ver, às vezes chamam essa pessoa para fazer parte do seu convívio, mas muitas vezes, não digo todas, né, mas muitas vezes sugam todas as economias dessa pessoa, vê elas em total desespero. Muitas brigam por programas da madrugada, que geralmente as pessoas ficam sem dormir nas madrugadas, com depressão, ansiedade, e se deparam com esses programas, se sentem acolhidos, mas muitas vezes são presas fáceis e acabam ainda mais piores. Lembro também que tem religiões que acolhem esses irmãos nas madrugadas e transformam essas pessoas para o bem. Mas quando muitas dessas religiões se ligam a Mamon, se ligam ao dinheiro, a ideia do Evangelho de Jesus Cristo muda completamente. Porque vai trazer mais dor e sofrimento, que é uma perda da matéria. E essa sensibilização que a gente tem que se despertar para isso tudo, externamente e internamente, em total plenitude. Nós temos que refletir nossas emoções, nossos sentimentos, o que é que eles querem nos repassar, o que é que a gente precisa se melhorar, se aprimorar, se a gente precisa de ajuda, acolher aquela mão amiga e melhorar nossas relações. E podemos confiar em que cada um de nós, a seu tempo, sensibilizar-se-á, né, pelas coisas espirituais, visto que o desenvolvimento do nosso grau evolutivo transcorre natural e incessantemente em decorrência dos impulsos do progresso que recebemos das leis divinas existentes em nós mesmos. E quando a gente se torna esse aprendiz, certo?
Ele diz que aqueles que se prendem unicamente aos fenômenos mediúnicos e que em nada se transformam espiritualmente encontrarão, mesmo assim, esse comportamento um primeiro passo que nos tornará o segundo mais fácil em outra existência. Trata-se de um processo que não ocorre de noite para o dia, mas que se vai projetando ao longo do tempo, sempre acontecendo quando estamos prontos para crescer. E quando o aluno está pronto, o professor sempre aparece. Se você tem um dom, aprimora esse dom em prol de toda a comunidade, de toda a sociedade, da natureza, dos animais, de tudo. A natureza grita por nós, os reinos gritam por nós, pedindo socorro. Mas tudo não é da noite para o dia. A gente precisa realmente refletir tudo isso. E como mecanismo de gratidão, eu peço que vocês também tentem se vincular ao Evangelho no lar, porque vinculando ao Evangelho no lar, a gente vai entrando no estado de lucidez e vai aprendendo. E chega um momento que o Mestre aparece. Dedique pelo menos um dia na semana para o teu Evangelho, para que Jesus fique na tua casa, prepare esta mesa, coloque água pura, que Jesus virá em visita. Vamos tentar ter lucidez, vamos tentar se colocar no lugar do outro, respeitar o livre-arbítrio do outro. Ter cuidado com nossas palavras, que essas palavras sejam acolhedoras. E que a gente tenha a sensibilidade de realmente resgatar esses irmãos, entendendo que na vida tudo tem um porquê. Tudo tem uma causa. E esse renovar de atitudes realmente é necessário para que nós consigamos aos poucos colocar no nosso eu o exemplo de Jesus Cristo, que é o amor, a caridade moral, que tanto é necessário nos dias atuais. Comecem perdoando, porque sem perdão nada evolui. Quem perdoa tem sensibilidade. Quem perdoa gera o entendimento. Muito obrigado pela escuta, pela necessidade de entendimento, de autoaperfeiçoamento. E que Deus nos abençoe, nos ilumine, dando sempre uma semana repleta de paz, serenidade e amor. Que assim seja.